Queria agradecer a todos que vão participar desse evento, em especial as minhas colegas, né, Dani Pereira, Lília Medeiros e Tatiana Montoro, né? Então, esse é um segundo evento. Nós fizemos, né, agora em julho 3, né, montamos os olhares da sustentabilidade ESG. Então, primeiro nós falamos da gestão do dia a dia, o que é incluir no dia a dia das empresas e das organizações as questões de sustentabilidade e ESG. E nesse segundo nós vamos falar de uma construção de uma agenda ESG de sustentabilidade. E essas nossas palestrantes são muito especiais, porque as 3 vêm de áreas diferentes, de conversas diferentes e vão trazer perspectivas diferentes. Então, eu tenho a Dani, que é uma empresária, empreendedora, que montou e vai falar, atua muito na área de economia circular, nessa fronteira. A Lília Medeiros, que é formada em administração, é uma administradora como eu também me formei na GV, e ela se encantou pela área de finanças verdes. Ela até tinha uma especialização na área de finanças, mas ela vai contar um pouco como que caiu a ficha dela para falar de finanças verdes. E a Tatiana, que é uma geógrafa, né, que tem esse olhar bem amplo e, né, da sustentabilidade. Eu sempre digo que a sustentabilidade, os profissionais de sustentabilidade, eles abrem portas. É uma construção dessa profissão. Nós não temos nenhuma fórmula, né? Mas o importante é como nós vamos nos construindo e conversando e construindo a nossa carreira. Então, a gente tem geógrafo, tem biólogo, tem engenheiro ambiental, e eu sempre digo que nos nossos cursos a gente sempre dá oportunidades para todos esses, né? Que é nessa área de sustentabilidade que se abre as portas para as diferentes formações profissionais. Então, a Tatiana vai falar, e ela vai falar da atuação dela no investimento social privado, né? O que é isso? Então, é muito bom estar aqui. Eu, como professora, coordenadora do Gestão Estratégica da Sustentabilidade, do nosso curso de Sustentabilidade ESG, nós temos os cursos curtos da FIA também, na área de Economia Circular, como também na área de ESG. Então, a gente está na fronteira desse conhecimento e nessa construção, né, da formação de pessoas. Então, eu não vou falar mais muito, que eu já falei demais. Então, eu vou começar até com a Dani, né, em ordem alfabética, para ir falando. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer é exatamente como vocês chegaram até aqui. Como que foi essa trajetória para chegar nessa atuação de sustentabilidade? Então, a Dani é bem novinha, mas é importante ela contar como ela chegou até aqui, né? Então, vou passar a palavra para a Dani. Obrigada, Gabi. Boa noite todo mundo que está aqui assistindo. Boa noite, Lídia, Tati também. Primeiro, eu queria agradecer a FIA por esse evento, a Gabi por organizar todo mundo e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu sou a Dani Pereira, sou da empresa Circulagem. Fiquei até feliz de você falar que eu sou novinha, não sou tão novinha assim, já estou com 14 anos aí de estrada nessa área. Eu comecei no mundo corporativo, eu sou engenheira florestal, hoje até é o meu dia do engenheiro florestal, e comecei com reflorestamento, trabalhando numa área mais de restauração, de carbono. Aos poucos eu fui migrando para uma área de gestão ambiental de grandes empresas e entendendo toda a dor da indústria de fazer a gestão ambiental na prática, atendimento legal, toda a parte de indicadores. E eu sempre tive o sonho de empreender, e aí eu estava no mundo corporativo e fui entendendo quais eram as oportunidades que eu poderia empreender. Foi aí que saiu a Circulagem. Então, eu comecei como consultora independente
e fui me encantando com essa parte de você entrar numa empresa, entender o que ela precisa fazer para fazer a sustentabilidade acontecer na prática. Então, não só na teoria, mas você entender, tem uma legislação, como que na prática ela funciona. Tem os indicadores ambientais, como que na prática, na operação, você faz a operação atender isso. E uma empresa que já tem uma certificação, busca ter uma certificação, como ela faz na prática. E aos poucos eu fui me especializando nisso, até que um belo dia eu fui representar a empresa que eu trabalhava numa doação que ela ia fazer numa cooperativa de catadores. E foi ali que eu falei, é aqui que eu quero empreender. E aí eu comecei a organizar mesmo minha carreira para trabalhar com gestão de resíduos. Mesmo sendo engenheira florestal, eu fui para a área de gestão de resíduos. E aí, quando eu resolvi montar a circulagem, eu descobri a economia circular, já tinham criado a teoria, mas aqui no Brasil não estavam falando muito em como fazer a economia circular na prática. E aí eu comecei a ter várias ideias muito malucas, igual você falou assim, fui indo ao céu e aí precisava chegar na terra de como pôr tudo isso na prática, e aí eu resolvi fazer uma empresa que o modelo de negócio fosse startup para eu poder fazer todos os testes de modelo de negócio. E foi aí que a circulagem virou uma startup. Hoje a gente já fez alguns MVPs, o MVP no mundo do startupeiro é o produto mínimo viável, né? E aí a gente vai tentando achar qual que é a melhor forma de criar alguma coisa tecnológica, alguma coisa escalável. E hoje o que a circulagem faz de melhor é conectar as empresas com as cooperativas de reciclagem, principalmente focando no atendimento da logística reversa. Então, a logística reversa é uma obrigação da maioria das empresas que colocam produtos no mercado. A gente foca muito nas embalagens, porque o que chega nas cooperativas são as embalagens do que a gente consome como consumidor, né? E a gente vai colocando a cooperativa para virar um fornecedor das empresas. Então, a gente faz toda a estruturação da cooperativa, dá treinamento, para ela realmente se empoderar e virar um fornecedor na área de suprimentos. Então, a cadeia da empresa vai virando uma cadeia mais humanizada. E aí a gente vai garantindo que os resíduos vão realmente retornando para um ciclo e virando um produto, né? Não só um subproduto, e principalmente, que é o grande propósito da minha vida e da circulagem, é desviar qualquer resíduo do aterro sanitário. Que ele realmente volte à cadeia, e aí eu volto até a minha origem como engenheira florestal. Eu evito que que os recursos vão sendo extraídos loucamente, né? Que eles realmente, a gente começa a entrar num equilíbrio melhor dos recursos naturais e a gente vai evitando impacto na fonte, né? Então, essa foi a inspiração da circulagem e é isso que a gente faz hoje. E eu cheguei aqui e aí eu começo a falar de mim, começo a falar da circulagem, porque virou uma mistura mesmo, né? Então, o meu propósito de vida virou o propósito da empresa e é assim que a gente atua aqui. Que bom, Dani. Essa é a minha história. Lilian, tua vez. Pessoal, boa noite. Eu também queria fazer um agradecimento aqui todo especial à professora Gabi e à FIA por estar nos recebendo aqui hoje. Parabenizar a Dani pelo seu dia, parabéns, Dani. Muito sucesso aí na sua carreira e boa noite também, Tati, minha companheira aqui nessa conversa com vocês hoje. Bom, eu sou administradora, como a Gabi adiantou, tenho uma formação bastante sólida na área financeira, com especializações e mestrado. E como é que eu cheguei aqui? Eu sou servidora pública federal desde 2006, tá? Eu trabalho no Banco Central. E em 2019 eu estava numa transição de carreira dentro da própria instituição. Eu estava terminando um ciclo muito bacana, me preparando para outro. E veio o convite para que eu assumisse o comitê de responsabilidade socioambiental organizacional do banco. Né? E aí eu, naquela época, tinha pouquíssima experiência nessa área de sustentabilidade. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Falei, bom, curiosa eu sou, né? Então, acho que a gente precisa estudar, precisa entender onde a gente está. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a conversar com todo mundo, fazer todos os cursos que eu encontrava.
Comecei a estudar como que estava tudo organizado dentro da instituição, o que precisava ser feito, o que já tinha sido feito até então. E aí, um dos parceiros que a gente tinha na época era o Sebetis, né? E aí, dentro do Sebetis, uma pessoa queridíssima que atendia a conta do Banco Central era a Karen. E a Karen me apresentou o Mundo Novo, que foi esse grupo, né, das mulheres sustentáveis, que é o grupo que escreveu esse e-book, né, que nos traz aqui hoje para contar um pouquinho das nossas trajetórias. E a partir do momento que a Karen me apresentou esse grupo, a gente começou uma série de trocas e semana passada a Velma falou uma coisa muito interessante, que é um grupo muito profícuo, e realmente porque a gente troca não só experiências, mas a gente troca muito material, a gente troca até dores, né? Quem nunca? Então, foi super bacana. E aí, cheguei aqui, né, ao longo aí de praticamente 4 anos trabalhando nessa área, sou completamente apaixonada. E em 2019 eu tinha, né, a intenção de sair aí para o meu doutorado em finanças. E à medida que a ficha foi caindo, eu falei, meu Deus, a gente tem muito para fazer, né? Tem muita coisa para... A pandemia veio e escancarou, né? Tudo que a gente precisava fazer, não só como empresa, mas como cidadãos mesmo, né? Para mudar aí, para ajudar o mundo a migrar para uma economia de baixo carbono. E eu falei, tá na hora, vamos aprender tudo, vamos aplicar tudo que for possível, vamos ajudar a instituição e outras instituições, porque a gente trabalha com muitas parcerias também, a caminharem nesse mesmo sentido. E aí, daqui a pouquinho, o doutorado vai vir aí para coroar, né? Para também trazer um pouco mais de experiência. Eu vou levar um pouco de tudo isso que eu tenho vivido e depois, se Deus quiser, trazer muito do que for desenvolvido lá para dentro da instituição também. Então, foi assim que eu cheguei até aqui. Ana, sua vez. Oi, Gabi. Boa noite a todas e todos. Dani e Lilian, prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo esse encontro. Gabi e Fia pelo convite também, então, muito feliz em estar aqui. Acho que mais um momento de troca de experiência, mais um momento aí de reflexão. E aí, como é que eu chego aqui? É muito difícil definir, né? Então, eu venho de uma família criada numa área rural, que desde muito pequena entendi, né, que meu papel de cidadã ele era nessa intersecção entre paisagem e lugar, né? É ali que era o modo de vida, é ali que a vida acontecia, é ali que a gente enxergava onde as pessoas moravam, em que condições elas moravam, como elas viviam, né? De que recurso a gente demandava extração para nossa sobrevivência. E de lá para cá, acho que eu fui muito feliz em oportunidades. Então, eu pude passar grande parte da minha adolescência e início da fase adulta no movimento escoteiro, tendo uma interação bastante forte, né, com a natureza e com a juventude também. E aí, fazendo uma escolha que foi uma das escolhas mais felizes da minha vida, que foi o curso de geografia. Isso há muitos anos atrás, assim como a Dani, né? Assim, a gente já está nessa caminhada há 15, 20 anos. E o curso de geografia me leva para um lugar de muita reflexão e desse olhar para o território e onde as coisas acontecem, né? Eu sempre falo que é a intersecção do natural com o humano e com o econômico. Então, é muito legal estar nesse fórum, né? A gente conversando, eu e a Lilian Dani, a gente viu aí essa oportunidade de intersecção dos temas e como a gente vive nesse mundo pactuado, globalizado e integral, né? A necessidade de sempre estar olhando de forma holística e integrada para os temas. Então, eu venho dessa formação em geografia, depois eu fiz uma complementação para a graduação em ciências sociais, caminhando num olhar aí mais focado nas comunidades, especialmente nas comunidades da periferia de São Paulo, que é meu lugar de formação e meu lugar de trabalho, né? Durante mais de 10 anos, eu fiquei na Secretaria do Verde, Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, passei pela sala de aula e depois, num curso natural, né? Acabei entrando aí no setor privado, no mundo corporativo, com consultoria, hoje no investimento social privado. Né? Então, estar no investimento social privado também é reflexo do mestrado que eu fiz em políticas públicas, né? De como a gente pode, de fato, ir em rede, num processo de construção
né, de uma nova paisagem, de uma comunidade menos desigual, de um território regenerativo, como é que a gente faz com que os diferentes atores da sociedade consigam dialogar e serem propositivos. Então, esse lugar que eu estou hoje, que é do terceiro setor, que é de uma organização civil sem fins lucrativos, é este lugar, né, de proposta, de olhar integrado, né, de trazer para o centro da discussão o setor privado, o terceiro setor, as comunidades, as grandes corporações, as grandes empresas, para um lugar comum, que é esse lugar da sustentabilidade, da perenidade do planeta, né, e da humanidade e de todos os seres que nele habitam. Eu vou parando por aqui para não me estender, Gabi, porque senão vai longe essa conversa. Então, vou parando e a gente volta daqui a pouquinho. É bom, né? Então, até nós recebemos aí umas observações da Tânia Machado, que falou que está há 20 anos trabalhando nisso, falou esse recado para a Dani, e falou que está na área de papel e celulose, e até ela falou, na minha época era análise de ciclo de vida, não é economia circular. Quem está nessa área, a gente sempre passa por isso, é um pouco assim, agora não é mais sustentabilidade, só é ESG, agora não é mais responsabilidade social. Acho que é a minha briga constante, essa mania de querer, né, transformar as coisas e fazer dela uma banalidade. Então, eu realmente acho que a gente tem muito a agregar e esses conceitos são importantes, né? Nós temos até o curso de economia circular também, que é um curso curto, né? E, independente disso, também tem o José Austeriano, que também falou que está nos assistindo. Enfim, depois a gente vai abrir, vocês podem mandar perguntas para a gente, né? E vamos falando. Agora, o que eu queria que a gente comentasse, falasse muito, que é a construção da agenda. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante da gente falar na nossa área. O que é a construção de uma agenda de sustentabilidade e ESG dentro das organizações, né? E então esse é um ponto importante. Eu queria, né, falar disso, da sua perspectiva, o que é essa construção dessa agenda? Porque a gente fala muito da Agenda 2030, dos ODS, até a gente incorpora isso dentro das organizações, mas o que é essa construção dessa agenda? E é uma construção constante, né? Então, vou de novo passar a palavra para a Dani. Muito importante isso. Obrigada pela pergunta. Olhando para o mundo assim do empreendedorismo, para as empresas que estão começando, ou no caso, no meu mundo das startups, assim, eu vejo que você escolher ter uma agenda ESG, você pode optar, quando você é uma empresa pequena, é mais fácil de optar, às vezes, por ser uma empresa B ou uma empresa de impacto, que a gente fala. E o que é isso, né? É quando você decide que a sua empresa não vai buscar só lucro. Ela vai buscar lucro também, ela é uma empresa, ela não é uma ONG. Mas ela também vai impactar, ela vai ter metas de impacto tão importantes quanto o lucro, que é o que a gente faz aqui na circulagem, e a gente acaba convivendo com muita empresa que também fez essa opção, né? Que são as clean techs, por exemplo. Então, é a empresa que ela está o tempo todo analisando as duas coisas, ou então dentro do negócio dela, o objetivo dela é fazer alguma coisa que ela já impacta naturalmente. Então, no nosso caso, que a gente trabalha com cooperativas, que a gente vem trazendo ou plataformas, ou tecnologias, ou até metodologias para atender a logística reversa de uma forma que você garanta a economia circular. E não só o atendimento legal da logística reversa, mas você já faz o impacto social. Então, os nossos projetos, a gente já olha de uma forma que a gente está fazendo para a empresa atender a questão regulatória, que a logística reversa é uma legislação. Você também já garante o impacto social, então você não está fazendo de uma forma só pagando uma certificação, uma mitigação, um selo, você
está fazendo, de fato, um projeto dentro de uma cooperativa, e as cooperativas de reciclagem, elas trazem uma população vulnerável ali dentro que estão trabalhando com resíduos. Então, você está garantindo a renda e um trabalho digno dentro daquela comunidade. Então, você já atende o S quando você faz a logística reversa humanizada. E você atende também a parte ambiental, porque você está focando no resíduo, seja o resíduo da empresa, então, que sai do processo produtivo, seja o resíduo que ela inseriu no mercado, que aí entra mesmo na logística reversa, né? Então... 8h30 até antes. Gabi, seu microfone está aberto. Imagina. Então, quando a gente foca na empresa de impacto, a gente está fazendo todo esse tipo dessa prestação de serviço, então existe o lucro nesse sentido, mas o que a gente atende já faz todo esse impacto para os nossos clientes, né? Então, a circulagem é nesse sentido, e tem como qualquer empreendedor já pensar nisso, né? Como que eu posso, além de ganhar lucro, além de prestar meu serviço, inserir projetos que vão fazer toda essa questão do impacto ambiental, social. Eu foquei bastante nisso, mas quando a gente fala que está trabalhando com cooperativa, a gente também foca bastante na governança, para garantir que aquela empresa que está investindo na cooperativa, a cooperativa não vai dar nenhum tipo de risco para a empresa do que ela está entregando para o atendimento dessa logística reversa. Então, no mundo empreendedor, eu vejo que você conseguir aliar e fazer uma empresa de impacto, você já vai, grande parte da sua agenda ESG já está no próprio core da empresa, né? E se você não é uma empresa, assim, não quer dizer que você não possa trazer a agenda ESG, mesmo você sendo um pequeno negócio, um médio negócio, né? Assim, tem gente que, às vezes, a gente se depara com clientes que vêm pedir um serviço na área de atendimento legal e ela não consegue, a empresa não consegue perceber que ela pode fazer um pouco mais e entrar numa agenda ESG também. Tem pequenas empresas que pensam assim, isso é só para os grandes grupos. E não é. Qualquer tamanho de empresa pode colocar todas as questões ambientais e sociais já desde o início. No primeiro momento, a primeira coisa a fazer é um diagnóstico, entender quais são os seus stakeholders, sua cadeia, como que ela vai inserir isso, mas é uma agenda que é permeável para qualquer tipo de negócio, para qualquer tamanho de negócio, tipo de negócio, qualquer mercado. Então, as pequenas empresas também podem entrar nessa jornada, é só adequar ao que ela tem que atender e qual relação que ela tem que ter com seus stakeholders. Obrigado, né? O pessoal, se vocês quiserem mandando perguntas, sempre é bom, a gente já vai anotando aqui. Lilian. Bom, como membro de um órgão, né, de Estado, e aqui é muito importante eu dizer que a opinião que eu vou apresentar agora é minha, tá, gente? Eu não estou aqui falando em nome dessa instituição, acho que isso é bastante importante. O nosso papel, né, nessa construção, como é que se constrói essa agenda de sustentabilidade de ESG? A gente constrói trabalhando no sentido de facilitar a transição para uma economia de baixo carbono. Nossa, mas qual que é o papel de um banco central nisso, né? Quando a gente olha para o custo para que a gente consiga fazer essa transição, a gente está falando de $1 trilhão, né? A gente consegue encontrar esse número aí já bastante pesquisado e trabalhado por várias instituições, né? Bastante sérias aí pelo mundo. Então, a partir do momento que eu sou um órgão regulador e um órgão fiscalizador, eu digo para o sistema financeiro, vocês têm que ter uma política de responsabilidade socioambiental. A gente tem, sim, que transitar, né, para essa economia de baixo carbono. E para que eu consiga fazer com que eles façam, eu tenho que dar o exemplo dentro de casa, né? Eu brinco que a gente precisa atuar, por exemplo. Então, a gente também faz o nosso dever de casa e desenvolve essa construção, que, na verdade, é um processo de longo prazo, né, internamente. E esse desenvolvimento de um processo de longo prazo, ele passa por coisas muito importantes. Por exemplo, a gente tem que ter o apoio da alta administração.
né? Se a gente não tiver esse patrocínio da auto-administração, nada acontece. A gente tem um trabalho forte e sério que é de formação das pessoas, né? De conscientização, porque é uma troca de mindset, né? A partir do momento que você se propõe a ser uma empresa que está trabalhando, obviamente, dentro das suas limitações, né? Nós, por exemplo, que somos um órgão executivo, a gente tem limitações sérias de orçamento, mas a gente faz tudo aquilo que a gente consegue dentro do orçamento que a gente tem para fazer essa transição. E uma coisa muito legal que acontece no serviço público, vamos dizer assim, é que a gente trabalha muito com parceria, gente. Então, assim, o Banco Central está aprendendo com outras instituições estão aprendendo com a gente. Então, uma parceria muito interessante, por exemplo, que a gente tem é com a A3P, do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem aí uma iniciativa que é o Café com PLS, que são várias instituições, né, das 3 esferas aí de poder, trabalhando juntas para facilitar, né, para ajudar colegas de outros órgãos a implementar, e aí quando eu estou falando de PLS, eu estou falando um pouco de economia circular, que é o que a Dani disse, né, que é o nosso planejamento aí de logística sustentável, né, que é basicamente a gente fazer uma utilização bastante racional de todos os nossos recursos, né, de todos a gente está falando aí de recursos ambientais, né, então é uma coisa bastante interessante que para nós que estamos aqui em Brasília, que somos grandes, que somos muito bem estruturados, é algo simples, mas às vezes para a prefeitura que está lá no Chuí, isso é uma coisa difícil. Então, a gente faz todo um processo de conscientização, de ensino mesmo, a gente dá, né, a gente debate esses assuntos, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente faz rodas de conversa, a gente deixa essas rodas de conversas gravadas, e as pessoas conseguem vir, conseguem tirar dúvidas, conseguem entender como é que se faz. Então, essa questão da parceria é bastante interessante. Então, eu acho que, para a gente, construção de agenda de sustentabilidade é isso, é trabalhar, é olhar para o longo prazo, é ajudar toda a sociedade dentro do que é possível, dentro do que está de acordo, obviamente, com a nossa missão institucional, a caminhar neste sentido. É uma responsabilidade grande, mas é, assim, um caminho muito... Eu falo que ele é muito frutífero, ele é muito profícuo, ele tem muitíssimos desafios, mas ele também traz uma recompensa muito grande, né? Porque ao ser servidora pública, eu trabalho para a sociedade. Então, a cada vez que eu me vejo entregando isso para a sociedade, eu falo, poxa, que legal, eu estou fazendo valer cada centavo que vocês estão investindo para mim, porque eu estou trabalhando para que a gente tenha um futuro melhor, né? Então, acho que é por aí. Eu diria que essa é a construção para mim. Que bom. Já temos umas perguntinhas, mas eu vou primeiro passar para a Tatiana, tá bom? Lilian, eu ouvi você falando da 3P, eu conheço a agenda ambiental na administração pública aqui de São Paulo, de um tempão atrás, é super bacana, que legal. Bom, aqui, né, então, nesse lugar que eu estou, né, que é um investimento social privado, então, que a gente está falando daquele aporte de iniciativas, de recursos financeiros, voluntários das corporações, né, dos institutos, das fundações empresariais. Então, é um lugar de grandes oportunidades, porque a gente pode, olhando para os negócios, realmente indicar caminhos estratégicos para que cada operação, ou pensando na cadeia de fornecedores, né, para que cada fornecedor ele esteja ali aderente ao que hoje para nós é impactante, né? Tanto do ponto de vista de capital humano, então capital humano olhando para dentro dos negócios, para os profissionais desses negócios, para o atendimento à legislação em direitos humanos, né, na proatividade das companhias, para pensar os seus comitês de diversidade ética, para pensar os seus grupos focais de desenvolvimento de lideranças, de equidade de gênero nos cargos de liderança, de equidade salarial, quando é o caso de ter que fazer essa aresta. Então, é bastante importante que o investimento social hoje ele está muito mais próximo aos negócios, né? Então, se a gente olha a história do investimento social privado, né? Há 20 anos atrás, você tem aquele investimento filantropo, opcional, né? Que faz a doação, que de forma pontual e muito distante dos negócios, faz ali uma contribuição para a comunidade. Nos últimos 10 anos, você tem uma aproximação dessas agendas
pensando que projetos, que inputs, que oportunidades eu posso ter junto com os negócios. Eu acho que a agenda do ESG, ela traz essa aproximação, essa convergência. Então, uma voz mais ativa do próprio investimento social privado, direcionando o que pode ser esse coração S dentro dessas companhias. E, claro, olhando para o capital social, né? Então, aí tem uma conexão com o que a Dani trouxe gigantesca, porque a gente está falando de fomentar, né, os pequenos, os locais, as startups, de incubar, né? Então, muitas das empresas, elas acabam sendo aí investimento de semente para as startups desenvolverem produtos e serviços que são produtos e serviços fundamentais na sua cadeia de valor, no seu negócio. A gente continua falando do lucro, mas a gente está olhando para aquele lucro com propósito, né? Numa cadeia de começo, meio e fim. Então, eu preciso entregar uma rodovia, uma linha de transmissão, uma habitação. Como eu entrego isso? Né? Eu vou entregar o meu produto, mas como eu entrego? Quem eu estou escutando? Então, se eu estou passando numa comunidade tradicional, a voz dessa comunidade tradicional está dentro do negócio. Se eu estou levando os profissionais, a voz desses profissionais estão passando ali pela construção e pela entrega do produto. E a mesma coisa para os empreendedores que estão nas localidades, a mesma coisa para a cadeia de fornecedores. A gente quer uma cadeia de fornecedores responsável ambientalmente e socialmente responsável. Então, hoje, essa agenda do investimento social privado, ela está bastante direcionada para o desenvolvimento da dimensão social do ESG, né? Nessas oportunidades que são ainda oportunidades, muitas vezes, não mensuráveis, não monetarizadas, mas que elas precisam entrar na conta. Então, a gente está aprendendo, Gabi, a fazer essa conta, né? Então, do fim para o começo. Então, não é só quero fazer para cuidar das pessoas, mas eu cuidando das pessoas, qual que é o impacto que eu gero nas pessoas, nos negócios e para os profissionais que atuam com essas pessoas. Então, é fechar mesmo esse ciclo de operação de fornecedores e do impacto que a gente tem nos territórios. Então, é a oportunidade de escutar mais, de fazer junto, e aqui é uma total corresponsabilidade, né? Então, sendo bastante diretiva, a gente tem responsáveis por cada uma das etapas das operações, e cada um ali tem que ter, dentro da sua decisão, a estratégia de mitigação desses danos, quais são os planos, quais são os programas, quais são os projetos, quais são os inputs que o negócio vai dar para o território poder fazer parte do negócio. Então, não é mais aquele cenário, né, de grandes empresas chegando em territórios e construindo ou fazendo a revelia do capital ou da entrada do lucro. Não, a gente está falando de uma construção a muitas mãos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a licença social para operar de uma empresa, a gente está falando desse olhar e dessa escuta ativa às comunidades. Então, a gente tem grandes corporações pensando, fazendo, agindo, CEOs muito mobilizados e mobilizadas, executivos realmente com a intenção de transformar, né, uma teoria numa prática. Então, acho que a gente está num momento de muita materialidade da agenda dentro das companhias. E o investimento social privado certamente é um parceiro estratégico dos negócios para avançar, né, para sensibilizar, para levar essa dimensão social para um outro patamar, para que a gente realmente diminua a desigualdade, escute as startups locais, fomente cadeia de valor responsável. Então, aqui a gente tem um caminho, e é o que eu falei lá no comecinho, né? Uma avenida de oportunidade. Eu gosto de falar sempre olhando para o copo meio cheio, né? A gente que está aí há 20 anos na área fala, poxa, mudou a sigla, a gente já fazia isso. Mudou a sigla, a gente já fazia isso, mas a gente sempre tem um elemento adicional. Então, quando a Lilian fala do papel, por exemplo, do órgão público, ou esse papel das finanças verdes, isso é novo. Isso a gente tem que considerar na conta, né? Então, como é que a gente vai monetarizar o capital social, né? Como é que a gente vai monetarizar o capital humano? A gente está aprendendo, né? E aí poder estar dentro do investimento social privado
levando algumas bússolas, algumas orientações para os negócios, é bastante estratégico, espaços que a gente precisa estar para direcionar aí o caminho da sustentabilidade no Brasil, claro, e aí no mundo como um todo. Gente, foi ótimo. Eu acho que uma coisa importante mesmo, que acho que vocês três representam uma coisa importante, assim, quando a Lilian fala e a gente pensar no Banco Central, pensando numa agenda de sustentabilidade de ESG, é um grande diferencial, né? Então, isso é muito importante. E qual o papel do Banco Central? Para regular, para fiscalizar ou para propor? Então, esse é um ponto muito importante na construção da agenda, né? E eu acho que o que a Dani falou, o papel da inovação também nessa área, porque o papel da inovação ele, de uma certa forma, ele muda o modelo de negócio, ele muda as estratégias. Então, aí o que a Tati falou, né? O papel do investimento social privado ou da empresa na sociedade, né? Então, acho que essas falas de vocês, e a gente não pode falar de uma construção de uma agenda sem pensar nisso. Qual que é a responsabilidade de cada um, né? Por isso que eu sou minha tese é da responsabilidade social. A responsabilidade social é a base das coisas, né? A ética. Então a gente vê que quando a gente fala de sustentabilidade não é para ficar jogando fora as coisas, não, né? Não é modismo, né? Então esse é um ponto importante. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, né? A Tânia Machado, que já tem uma boa experiência também, ela pergunta para a Dani se a empresa Circulagem já está englobando a logística reversa para as embalagens verdes, né? E depois a Rafaela vai falar um pouco de greenwashing. Então, acho que você pode responder a pergunta da Tânia e depois eu vou passar da Rafaela e temos mais algumas aqui no chat, tá? Legal. Hoje a gente não trabalha com essa parte de embalagens verdes, porque na própria logística reversa, assim, e aí teve até uma outra pergunta, qual a diferença da logística reversa para a economia É isso que eu circular, ia né? falar, se eu puder também já Já aproveitar. emendar. A logística reversa em si já é política, né? Ela é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, quando uma empresa fala, eu atendo a logística reversa, ela está falando bem direcionado ao atendimento legal. Quando a empresa fala de economia circular, ela está fazendo algo a mais, porque a logística reversa em si, o atendimento legal é assim, você olha o quanto de material você colocou no mercado, e aí o material é plástico, papel, alumínio, então nesse sentido mesmo dos materiais que compõem a embalagem que você está colocando, e aí tem vários acordos setoriais, né? Então eu estou falando das embalagens, mas tem dos agrotóxicos, e aí olha a embalagem de agrotóxicos, aí tem dos eletrônicos, e olha todos os eletrônicos, tem das pilhas e baterias, pneus, então você olha o material, e aí a política te obriga, atualmente é 22%, mas a lei tá progredindo para 30%, 35%, ela vai sempre aumentando, e aí a empresa é obrigada a resgatar ou investir ou fomentar a reciclagem desse material. Então, logística reversa é isso. Quando a gente fala de economia circular, é quando a empresa realmente está garantindo que aquele resíduo que ela está colocando, e aí pode ser o resíduo da própria indústria dela, e ela está garantindo que ela seja um aterro zero. Então, aquele resíduo está voltando para o ciclo produtivo ou dela mesma ou de outra cadeia como um produto. E aí, quando a empresa consegue fazer ainda economia circular do que ela colocou no mercado, no sentido das embalagens, ela ainda está fazendo muito a mais. Então, ninguém está conseguindo fazer totalmente isso. As embalagens verdes já é um caminho muito legal, porque ela consegue, a embalagem não vai virar um resíduo, ela já é biodegradável. Então, se, por exemplo, eu pego uma embalagem que é feita de bambu, ou uma embalagem de papel, e consigo compostar, você já está fazendo economia circular, porque você está pegando aquele resíduo e transformando em nutriente dentro de um processo de compostagem.
Então, você realmente já garante a economia circular e por isso que não tem a cobrança dessa logística reversa, né? Dessa política, desse atendimento legal. Então, por isso que a gente não faz esse tipo de logística reversa em embalagem verde, porque ela não é cobrada, porque se você faz uma embalagem verde, ela já foi feita para garantir a economia circular, ela já traz um propósito maior dessa embalagem. E aí isso é diferente ainda de plástico biodegradável, né? Do plástico biodegradável, então você está falando, né? Tá certo. Plástico biodegradável ainda está sendo uma grande discussão, porque e aí teve até a pergunta do greenwashing. O greenwashing de que o plástico biodegradável é compostável, mas são coisas totalmente diferentes. O plástico biodegradável, ele se dissolve e vira microplástico. E isso vai trazer um problema ainda para o meio ambiente, um impacto, e que agora vem toda essa discussão de que não pode ser considerado uma embalagem compostável. E aí, quando você fala em embalagem verde, eu já olho assim, tem que ser verde mesmo, não é plástico biodegradável, são coisas diferentes. Embalagem verde tem que ser compostável, senão tem que ser feita outra coisa, e aí ela tem que entrar assim, na Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logística Reversa. Eu não consegui acompanhar todas as perguntas, eu vi que eu fui falando e foi aparecendo vários comentários. A Tânia fez alguns comentários, né, sobre o que você observou também, né? E daí eu vou passar aqui a palavra da Rafaela, que poderiam falar um pouco sobre greenwashing, como evitar que sustentabilidade caminhe e ESG caminhe para esse sentido. Eu acho que todas podem falar isso, né? No sentido de que realmente o greenwashing, o que é o greenwashing? Né? O greenwashing é você fingir que está fazendo o que você não está fazendo. Né? Então a gente brinca que é isso, é uma maquiagem verde. Então, e muitas vezes nesse movimento de ESG, né, que a gente está vendo, a gente percebe que é greenwashing. Né? Então, vou admitir que em 2030 eu vou ser carbono neutro, mas como que você vai chegar lá? Né? E até tem o termo do greenwashing. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre o que é greenwashing e como a gente evita isso. Né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Quem vai falar? Eu achei que a Velma ia falar, que ela entrou aqui. Eu falei, ué, gente, acho que veio uma pergunta. Não é a Velma. A Velma, fez a palestra da coisa passada, mas eu acho que todas nós podemos falar. Claro, eu acho que todas vivenciam muito isso. Uma coisa que eu acho muito importante, até iluminando essa questão, às vezes eu acho que é uma grande incoerência desse mercado financeiro, porque eles ficam falando de ESG, mas eles são incapazes de não cobrar os resultados trimestrais. Né? Então, eu acho que há até uma brincadeira, assim, quer dizer, como é que realmente você fala e, de fato, né, todo o mercado financeiro está vendo onde está a ação, o que a empresa fez, o que a empresa não fez, e eu acho que, por exemplo, a Kate Hayward, ela tem uma imagem muito boa no TED dela, que eu recomendo a todos, que ela fala, é impossível você deixar um avião o tempo todo em pleno voo. E eu acho que o mercado financeiro ele é muito incoerente nesse sentido, porque nem todas as empresas podem crescer o tempo todo, né, e serem cobradas nisso. Então, eu acho que aí tem até, eu estou direcionando esse para a Lília, se realmente não há uma incoerência nisso, quer dizer, realmente a gente está olhando, a ação perdeu e não sei o quê, agora a Luísa não é a mais rica, sabe? Eu acho que também há uma certa incoerência nisso. O que vocês acham? E depois o pessoal que está assistindo, se quiser também fazer uma observação. Eu acho que, no fundo, é uma incoerência. Lilian, você que é do banco... Ai, Jesus, vamos lá. Vamos ver, que você colocou uma responsabilidade enorme nas minhas costas. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu não acho que é incoerência, não, tá?
Gabi, olha o que acontece. Né? Quando eu comentei um pouquinho sobre a construção da agenda, eu falei para você que, por exemplo, no nosso caso, que somos órgãos de Estado, a gente regula, a gente fiscaliza, vira para os bancos e fala assim, bancos, vocês precisam ter uma PRSA, que é, né, uma política de responsabilidade socioambiental instituída, e tem que ter uma governança por detrás para garantir que ela está sendo colocada em prática. Isso significa que esses bancos, eles vão ter que cobrar dos seus clientes que os investimentos, os projetos apresentados também respeitem essa mesma política, tá? E as pessoas, ao criarem esses projetos, obviamente, elas vão procurar o lucro delas, porque elas existem em função desse lucro, senão elas não são sustentáveis, né? Ela precisa fazer bem o que ela faz, e se ela faz bem o que ela faz, ela é capaz, sim, de trazer lucro, só que ela tem que fazer isso respeitando todos esses, né, assim, o ambiente tem que fazer isso respeitando a parte social e tem que fazer isso respeitando todos os requisitos de governança. Então, eu não acho que seja uma incoerência, não. Eu acho que pode ser algo difícil, sim, estão todos aprendendo, caminhando para isso, né? Eu acho que a gente não tem para onde correr, infelizmente está dado, né? A gente está correndo atrás aí para que a agenda, né, da ONU aí a 2030 ela seja passível de colocação em prática. A gente está atrasado nos resultados que a gente precisa atrasar, e aqui, gente, atrasados somos nós, cidadãos, países, mundo inteiro, tá? Eu não estou falando de ninguém em específico, não. E o fato não tem para onde correr, então a gente precisa se adaptar. E para que a gente se adapte, eu acho que uma coisa muito importante passa por essa questão aí, ó, da regulamentação, da fiscalização, e aí eu não estou falando de Banco Central, estou falando de todos os órgãos, né, do papel do governo, né, assim, de forma geral, de todos os países. É mais ou menos o que a Tati falou, são vários stakeholders, vários públicos agindo, cada um com seu papel, cada um na sua caixinha, todo mundo vai ter que se movimentar. E se todo mundo se movimentar, a gente chega lá. Agora, de novo, é longo prazo, não vai ser amanhã. Então, assim, tem risco de greenwashing? Tem. Por quê? Porque hoje, nem a taxonomia, que é o nome das coisas, a gente tem um que seja o mesmo para o mundo inteiro. Porque aí vão saber se o fundo que a Lília Medeiros criou é verde ou não. Se o nome que eu dou para caracterizar ele, ou as características que eu dou para ele, são muito diferentes do fundo que a Gabi criar, como é que eu vou comparar um com o outro? Como é que eu vou saber que um é verde mesmo e o outro não é, entendeu? Então, o mundo inteiro está correndo atrás desse preju, está todo mundo aí trabalhando numa taxonomia, a China já tem uma, a Europa tem uma, a gente está caminhando para fazer uma também que converse com essas duas. O ideal é que existisse uma só para o mundo inteiro. Então, assim, eu entendo a aflição, só que eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar, trocar o pneu com o carro andando. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, está na hora, tem que correr, no sentido de que está aí, está dado, e o prazo é pequeno, tá? Só que a gente tem que entender que é um processo, né? Então, assim, as pessoas estão fazendo, elas estão discutindo isso, elas estão debatendo isso. Existem muitos órgãos muito sérios debatendo isso aí pelo mundo inteiro. Então, eu acho que a gente vai chegar num bom caminho. O greenwashing, eu acredito que ele tende a diminuir. Agora, zerar, acho pouco provável, tá? Uma coisa ou outra sempre vai aparecer, mas aí entra o nosso papel, denúncia, no sentido de consumidor. Falou que a sua embalagem é verde, eu quero ter certeza que ela é verde. Como é que você me prova isso? Me mostra lá o ciclo de como é que é, entendeu? Ela é biodegradável, ela volta. Então, assim, a gente até como cidadão pode participar desse processo ativamente, cobrando, né? Então, acho que passa por todos nós, é mais ou menos por aí. Né? Como diz a Tati, é um assunto que duraria aqui horas, mas deixa eu parar porque as meninas vão ter oportunidade de complementar. Pois é, não, e eu adorei seu ponto, Lilian. Eu acho que para mim tem um sinal amarelo muito evidente. Quando a empresa fala que faz, e você nunca viu um relatório publicizado, você entra no site da empresa, não tem nada, só tem a festa. Fizemos isso, compramos aquilo, diminuímos. Aí você fala, tá bom, então deixa eu olhar os indicadores, deixa eu ver qual é a métrica, do que a gente está falando. Ou se ela está impactando, ela está compensando aonde? Se essa empresa fala, né, faz bastante barulho, mas ela é incapaz de fazer os seus reports de forma pública e aberta, para mim acende uma luz amarela de falar, não, peraí, então, se é tão verde assim, cadê a transparência? Eu acho que quando a gente olha essa agenda, essa construção da sustentabilidade, a governança, a transparência, a ética, elas são pano de fundo para a gente poder pensar no que está se falando e no que está se fazendo e com quem está costurando.
né, também, porque a gente também vê grandes empresas aí com notícias de que um parceiro de negócio tem trabalho escravo, ou de que um parceiro de negócios tem irregularidade fiscal. Então, isso é olhar para o greenwash. Não é só o que é só verde, mas a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de mercado consumidor, a gente está falando de não produtos. Não estou te ouvindo. Oh. Oi, Fê. Oi, Gabi. Ah, eu tá. Te ouvindo. Você tá? Então, acho que fui eu que baixei aqui. Então, eu acho que a gente tem um caminho, e para mim, um caminho assim para falar, faz ou não faz? Vê o que está publicado, vê se está dentro de algum pacto, de algum órgão regulamentador, se é signatário de alguma agenda que vai exigir, né, resultados de fato tangíveis, mensuráveis, quantificáveis. Acho que esse é um caminho seguro. Nosso papel enquanto cidadãs e cidadãos é um pouco esse. Agora, do lugar que a gente está atuando, então, como é que eu indico para a empresa que é minha parceira que aquele fornecedor não é um fornecedor verde, como ele diz? O que a gente vai mostrar como solução a isso, né? Eu acho que tem que ser esse olhar bastante atento, tem muita propaganda que não faz sentido, muito barulho para nada. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco a quem é signatário, onde está reportando, como que está comunicando. Acho que é um trabalho árduo, aí, como a Lilian disse, de longo prazo. Acho que complementando, assim, vocês falaram perfeitamente as três, e eu diria ainda que quando a gente já é da área ambiental, fica um pouco mais fácil, né? E quando você não é, acho que às vezes dá uma pesquisada e entender. Então, isso que a Tati falou é perfeito. Então, ver se tem um relatório. Outras questões, às vezes tentar analisar se a empresa não está falando que ela é verde, sendo que ela só está fazendo um atendimento legal. Então, às vezes a empresa, isso acontece muito na logística reversa, que é a minha área. Então, a empresa, ela faz o atendimento legal, então ela está fazendo a obrigação mínima dela e ela está falando que ela faz economia circular, e por isso que gera dúvida, assim, então, o que é logística reversa, o que é economia circular? Então, são coisas diferentes e, às vezes, a empresa está vendendo que faz uma coisa que, na verdade, ela não faz mais do que a obrigação dela. E, às vezes, também acontece dela ficar falando que é o que a gente até brinca, né, ESG está no meu DNA, e, na verdade, ela está mitigando um monte de impacto, que já é o primeiro nível, é ótimo a empresa mitigar impacto. Mas se ela quer vender que ela é a mais verde de todas, que ela tem o maior DNA no ESG, ela não tem só que mitigar, ela tem que evitar, e aí ela tem que mostrar toda... Aí a gente entra mesmo em agenda. Qual que é a agenda no longo prazo ou no médio prazo para ela começar a evitar o impacto? Ela não tem que impactar. E aí, quando a gente fala de economia circular, é quando a empresa realmente já entra nesse nível. Ela não está só mitigando, ela já entra no nível de realmente parar de impactar. Porque a economia circular não é você garantir a destinação correta de resíduos, por exemplo. Eu estou falando bastante da minha área, até para trazer isso. Ela não gerar resíduo, ela realmente garantir que o resíduo vai voltar para uma cadeia, seja dela, seja de outra empresa. Então, eu acho que o greenwashing, a gente conseguir ter essa análise crítica do que é e do que não é você entendendo os níveis que cada empresa está. E, às vezes, também entendendo, eu não sei quem foi que falou isso, entendendo que toda empresa tem limitação. E que ela está, a Lilian falou muito bem, que ela está trocando pneu com o carro andando. E então, também não adianta achar que todo mundo já está bem. Todo mundo está começando, todo mundo está no caminho, e é sempre ter aquele olhar. Se está todo mundo caminhando, se a empresa está publicando demais que ela é perfeita, é o olhar criticamente e começar esses passos. Ver se tem relatório e qual que é o nível do relatório e todo o resto, né? Então, acho que é nesse nível que a gente consegue, às vezes, sem ter muita informação, fazer uma análise crítica se a empresa realmente está no nível de sustentabilidade, está caminhando, ou se é greenwashing. Espera aí, e agora? Agora foi. Ah, tá. Então, desculpa, eu fui e voltei, etc e tal, eu estou até, se precisar, eu mudo de computador.
né? Então, eu queria responder a pergunta da Maria Ribeiro, que é de Ribeirão Preto, que ela perguntou sobre cursos, e tem um comentário do William que eu acho que é mais um comentário que acho que todas vocês poderiam comentar, né? Do que está, do estágio, e também a gente partir um pouco para finalizar, porque eu acho que quando a gente começa a ultrapassar muito das 8, fica cansativo para os palestrantes e para a audiência também, né? Lilian, a gente tem o nosso curso de pós-graduação, ele tem alunos que já estão na área de sustentabilidade ESG, e tem alunos que estão no começo. Temos muito aluno que quer transitar de carreira, tipo, quero mudar. Então, ele dá um bom percurso e um bom repertório para quem quer começar quanto a isso. Então, isso. Nós temos os cursos curtos também, tem um curso de ESG também que começa do zero. Mas acho que você tocou num assunto que é uma grande preocupação nossa, que às vezes a gente ouve muito, eu sou uma empresa muito pequena, ou uma empresa média, ou uma empresa grande, o meu setor, a gente ouve muito isso. Sustentabilidade e ESG não é para minha empresa, porque ela é. Então, a gente ouve muito isso, e isso é uma barreira, porque, na verdade, todas as empresas têm condições. Eu acho que, por exemplo, um ponto importante é o sistema B. Eu acho que o sistema B ele traz um novo patamar, um novo conceito de empresa, que é a empresa de propósito, né? E até essa questão, e eu acho uma questão importante, que ele tem muita startup e empresa pequena que tem esse certificado, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de acreditar, querer ter valores e criar uma cultura para sustentabilidade para a ESG, né? Então, realmente, eu acho que é isso, né? E os nossos cursos, eles têm essa vantagem. E a gente tem também gente que entende da área de meio ambiente e quer saber mais da área social e vice-versa, porque realmente a gente não consegue dominar tudo nessa área, né? Então, eu acho que nesse sentido que a gente pode falar, né? Eu acho que a gente pode se encaminhar para a fala final. Eu queria que vocês falassem como é que vocês veem, quais são as perspectivas e os desafios dessa agenda, né? E agradecer a todos que estão aqui. Então, vamos finalizar isso, porque o pessoal já está cansado, né? Eu queria agradecer de novo e todo mundo que ficou aqui até o final também, todo mundo que passou por aqui, quem fez pergunta, que contribuiu demais para essa roda de conversa, né? Acho que foi muito além de nós aqui que estamos como palestrantes, todo mundo ajudou. E eu diria que os grandes desafios é realmente a gente fazer na prática tudo que a gente já vai aprendendo na teoria, né? E é no dia a dia. Então, a gente vai aprendendo como colocar os indicadores na prática, a gente vai aprendendo a buscar, às vezes, certificações, que a certificação te dá várias ferramentas e metodologias que te ajudam a colocar isso na prática, ou busca indicadores que vão te ajudar a empurrar tudo isso, mas se a empresa não começar de alguma forma, nem que seja por uma certificação da ISO, ela às vezes nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum e vai ficar batendo a cabeça, e é uma jornada. Não adianta a empresa achar que de uma hora para outra ela vai implantar uma agenda. Todo mundo está nessa jornada e você tem que começar de alguma forma, e às vezes é começar fazendo um simples diagnóstico para entender o que você já faz, o que você não faz e que patamar que você está. E quem aqui já é empresário, ou quem está com uma empresa pequena, uma empresa média, é respirar fundo e começar da forma que cabe no seu bolso, que cabe no seu propósito, ao invés de partir para um monte de coisa que você não vai dar conta e você vai ficar só desgastado, ou vai fazer greenwash, que é o que a gente estava falando aqui. Então, comece pequeno e vai indo na jornada até você conseguir realmente
mitigar e evitar todos os impactos da sua empresa. Então, esse é o grande desafio da pequena empresa, da média empresa, e não perder a esperança, que com certeza eu também gosto de olhar o copo meio cheio. A gente já está discutindo muito e os assuntos do ESG vêm de uma forma tão forte que eu vejo que não tem como voltar. A gente só vai seguir melhorando e atendendo ainda mais todas essas políticas e essa agenda. Bom, acho que acrescentando aí, né, o que a Dani está colocando, eu acho que o grande desafio são reportes, né, é a transparência, reportes cada vez mais claros e que incluam, inclusive, aquilo que você não conseguiu fazer. Já que é um processo e você sabe que você não consegue fazer tudo de uma vez só, porque o que a Dani falou, tem custo envolvido. É claro que tem custo envolvido. E é o custo de implementar e o custo de observância também, né? Porque você tem que ter toda uma estrutura de comando, de gerenciamento, de governança daquilo que está sendo feito para garantir que você é verde, como a gente está colocando aqui, né? Mas eu também sou do mesmo grupo das meninas, o copo está cheio, tá? Eu não vou olhar para ele meio vazio, então acho que as perspectivas são positivas. Acho que a gente, sendo o pé no chão, todo mundo já começou a debater, todo mundo já começou a discutir. Se isso já está em debate, está em discussão, o próximo passo é a colocação em prática, né? É um imenso desafio, com certeza mas a gente está no caminho certo. Eu acho que é muito positivo o que está chegando, até porque eu acredito que não tem opção, tá? Ou é. A gente não tem para onde fugir, né? Às vezes a gente lê e parece um jargão bobo, mas não tem um planeta B, né? É esse aqui. Então, a gente tem que se virar e correr atrás para tentar recuperar aí o que a gente já destruiu e contribuir para que de agora para frente não haja mais destruição, né? E garantir aí o direito de quem está vindo, dos filhos, dos netos, de todo mundo que está aqui. E, por fim, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de dividir essa mesa com todos vocês, foi sensacional, agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente até agora, obrigada mesmo, e que tenha sido tão sensacional para vocês quanto eu tenho certeza que foi para a gente aqui. Muito obrigada, boa noite. Bem difícil falar depois da Dani e da Lília nesse fechamento, eu acho que para complementar, né, a gente está falando de um lugar que tem uma agenda positiva e propositiva. A gente não está mais no mundo das ideias, na abstração, na intenção de realizar alguma ação, né? A gente está falando de definição de planos, de métricas, de orçamentação, de planejamento estratégico, como é que o investimento social privado, como é que os empreendedores, como é que o governo está nessa agenda, que ela é uma agenda comum, né? Então, quando a gente olha para desigualdade climática, quando a gente olha para problemas sociais, a gente está falando para pessoas moradoras de territórios que urgentemente precisam de mudança de mindset, né? Então, acho que a gente tem uma primeira chavinha, que é essa virada, que é esse olhar para a humanidade, para o atendimento aos direitos humanos, né? Para a sustentabilidade, né? Das futuras gerações, né? E a gente precisa olhar também para esse novo mercado consumidor que está chegando. Se tem um lugar para a gente aprender muito, é com os nossos filhos, sobrinhos, netos, filhos de filhas de amigos, né? Porque se tem uma geração que vai ensinar o que é consumir, não consumir, ou escolher as suas parcerias, essa geração que está chegando. Então, as empresas também que não se adequarem, naturalmente, elas são deixadas de lado num processo de médio e longo prazo, né? Não é opcional, como você disse, né, Lili? Não é opcional, né? Isso vai acontecer. Então, quando a gente está falando, tá, mas a gente tem que tropicalizar, tudo que a gente traz é americanizado, é europeu, a gente está falando de territórios que precisam ser regenerados, de um olhar apurado para a dignidade humana e para o exercício da cidadania das pessoas, e para um mercado consumidor que está vindo diferente, que vai ensinar muito para a gente e para as gerações que já passaram, com certeza também. Então, Fernanda, obrigada mais uma vez pelo convite, a FIA. Lilian, Dani, um beijo enorme, foi um prazer estar aqui com vocês e ter ainda uma sala com 65 pessoas, uma audiência super boa, para uma terça no meio das férias à noite, então super bacana, conta aí com a gente nessa jornada e a gente vai conversando. Obrigada, Gabi.
Bom, eu vou agradecer a todas, porque acho que foi um evento muito bom, muito gostoso, foi um diálogo gostoso, né? Com a audiência, então foi muito legal. Vou avisar que nós vamos ter um próximo evento também, nos Olhares da Sustentabilidade ESG. Nós vamos falar de liderança feminina mesmo. Nós vamos falar, e vai ter a Juliana, a Andréia, e acho que vai ser muito interessante. Isso aí, esse trabalho, esses webinars, esses eventos, eles vieram muito com um e-book, né? Mulheres Sustentáveis, que foi uma construção coletiva, colaborativa, né, de várias mulheres, organizado pela Velma, e lá tem vários artigos, então vocês podem baixar o e-book, e eu acho que essa colaboração, essa ideia, essa troca é a base de tudo e a base do aprendizado. Então, gente, muito obrigada. Não vou me estender mais. Foi super legal estar com vocês e até o próximo evento. E se alguém quiser, tiver alguma dúvida com relação ao curso, pode me chamar, que eu estou aí para explicar, porque realmente eu acho que a gente começa por aí, né? Então, e a gravação do evento será disponibilizada depois também, né? A gente já tem para quem quiser do primeiro evento, do segundo, e vai ter o terceiro agora, dia 26 de julho, às 19 horas. Gente, super obrigado, né? E é isso aí, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.